noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Quase no finalzinho do Antigo Testamento. Se encontra o livro de Zacarias, capítulo 3. Meus irmãos, em qualquer batalha, em qualquer guerra, conhecer o inimigo que nós enfrentamos é vital para não sofrermos derrotas, para não sermos surpreendidos diante do poder ou das táticas do inimigo. E é por isso que nós podemos, à luz da palavra de Deus, aprender muitas coisas a respeito daqueles que são os nossos inimigos espirituais. Afinal, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra esses seres espirituais malévolos, decaídos, anjos caídos, que fazem de tudo para desviar a igreja do seu propósito, do seu caminho, fazê-la pecar, enfraquecê-la, esfriá-la, fanatizá-la, ou seja, eles têm todos os tipos de mecanismos, instrumentos para conseguir ou para tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, conhecer um pouco mais a respeito desses inimigos é útil para nós, para que também percebamos o modo como Deus lida com eles e a vitória que Ele já tem nos dado em Cristo Jesus. Nós estamos abordando, a partir, em princípio, do Antigo Testamento, aquelas passagens que mencionam explicitamente Satanás e seus anjos caídos. Quando nós terminarmos de abordar essas passagens do Antigo Testamento, nós vamos ver as do Novo Testamento, que são mais numerosas, que são mais completas, que trazem um conteúdo bem mais amplo a respeito destas coisas. Por enquanto, estamos ainda vendo o Antigo Testamento e hoje nós vamos meditar aqui nesse livro que nos revela a função, o aspecto legal que Satanás exercia no Antigo Testamento, o qual ele perdeu quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Leamos inicialmente os versículos 1 a 3 aqui de Zacarias capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Essa é uma das passagens, meus irmãos, que não só cita Satanás explicitamente, uma das poucas do Antigo Testamento. Nós já vimos, por exemplo, o livro de Jó fazendo isso, o livro das Segundas Crônicas também, mas aqui nós temos mais uma vez uma menção explícita, usando o nome, inclusive, dele, numa situação de grande importância e significado. Mas para entendermos essa passagem misteriosa, complexa, nós temos que entender, de certa forma, o livro inteiro de Zacarias. Qual é o pano de fundo do livro de Zacarias? O retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico após aqueles 70 anos em que o povo permaneceu cativo em Babilônia. Em 586, Nabucodonosor, rei de Babilônia, destruiu Jerusalém, destruiu o templo que os judeus acreditavam que era indestrutível. Pensavam que o templo era a segurança deles. Pensavam que, pelo fato de Deus ter mandado Davi, Salomão, construírem aquele templo em Jerusalém, isso faria da nação absolutamente segura nas mãos de Deus. Porém, veio Nabucodonosor, após séculos de alertas divinos, em que Deus dizia: povo meu, mude de vida, procure arrependimento verdadeiro, abandone a idolatria, volte ao testemunho, mas o povo ignorando sempre estes alertas divinos dados pelos profetas, por fim veio a disciplina, o exílio. E então, todo Judá foi arrasado, Jerusalém, a capital, foi destruída, o templo foi destruído, saqueado,
levaram todos os utensílios para a Babilônia, o ouro, as pratarias, a arca da aliança sumiu, desapareceu, provavelmente foi destruída. Não sobrou nada daquela construção magnífica. E o povo de Judá, em Jerusalém, ficou 70 anos lá no exílio babilônico, numa situação de escravos. Até que, por fim, Deus utilizou aquele imperador persa, o império que sucedeu o império babilônico e depois o império medo-persa. Então, Ciro autoriza o retorno do povo para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. É isso que está sendo abordado no livro de Zacarias. Essa reconstrução, a dificuldade que foi isso. O livro de Ageu aponta para essa dificuldade, mostrando que eram tempos muito duros para o povo de Deus. Os inimigos estavam lá ao redor, tentando desanimar, pressionando o povo de Deus a não construir aquela casa, a não levantar mais aquele templo. Ou seja, lutando contra tudo e contra todos, o povo de Deus começou a reconstruir. Então, Zacarias recebeu uma visão do Senhor. Essa visão se estende mais ou menos desde o período em que o povo ainda está cativo em Babilônia, até o período em que o povo começa, então, a reconstruir Jerusalém, volta do exílio e começa a reconstruir o templo. Alguns versículos devem ser lidos para entender isso. Veja o capítulo 1, Zacarias 1, versículo 12, diz assim: Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Ou seja, observe que o livro está sendo escrito no final desses 70 anos de exílio. E aqui aparece um personagem de grande importância, que é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor no Antigo Testamento, muitas vezes ele é identificado com o próprio Senhor, como se fosse o próprio Deus Yahvé. Mas em outros momentos não parece ser esse Deus Yahvé. Nós entendemos à luz de toda a Bíblia que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma referência a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que tem a função de revelar o Pai. O Deus unigênito, João diz, que está com Deus, que está no seio do Pai, é quem o revela, é quem o revelou. Então, o anjo do Senhor aqui é Jesus, mas antes de se encarnar, antes de nascer aqui nesse mundo. Ele como aquela segunda pessoa da Trindade, que existe desde sempre, o Filho eterno de Deus, compartilha da mesma divindade com o Pai, da mesma autoridade, da mesma dignidade, da mesma adoração, mas ao mesmo tempo tem uma função diferente. E aqui ele tem uma função de ser o intercessor do povo de Deus. Até hoje ele é, depois de ter morrido na cruz, ressuscitado, subido aos céus, ele é o nosso advogado na presença de Deus. Mas, lá por volta do 5º século antes de Cristo, a situação estava num momento crucial. Porque o que significou o exílio de Babilônia para o povo de Israel? O que significou a destruição do templo? Significou simplesmente, meus irmãos, que redenção não acontecia mais. Porque lá no templo, desde o tempo do tabernáculo, onde Moisés foi instruído por Deus para construir aquele templo portátil, e também depois, quando Salomão ergueu a estrutura do templo de Israel, dentro desses lugares, era realizada expiação. O que é expiação? É alguém levar o pecado de outrem. Alguém carregar e pagar a dívida de outrem. Uma pessoa inocente ser culpada, carregar a culpa de alguém culpado. No tabernáculo e no templo, isso era feito através dos animais, os cordeiros de Israel.
que eram sacrificados no templo. O sangue deles precisava ser derramado, porque a lei já dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então havia necessidade de que o sangue fosse derramado para remir, para cobrir, para purificar os pecados do povo de Deus. Era um modo de Deus mostrar ao povo de Israel a gravidade do pecado deles. Que o pecado não é uma coisa meramente tolerável por Deus, que ele faz de conta que não vê, que ele vira o rosto e faz de conta que não viu. Não é assim que Deus lida com o pecado. O pecado é seríssimo. Toda transgressão não fica sem consequência. É por isso que, na justiça e na misericórdia de Deus, Deus instituiu no Antigo Testamento o sistema de sacrifícios, para que expiação fosse feita. Porém, quando houve o exílio, o templo foi destruído, por 70 anos isso não aconteceu. E de certa forma, esta foi a grande vitória de Satanás no Antigo Testamento. Porque aquilo para o que ele sempre se opôs, e o termo Satanás significa opositor, inimigo, aquilo que ele sempre se opôs foi a salvação das pessoas. Seus argumentos são, basicamente, não é justo, não é legal, não é conforme a lei. Deus não pode poupar os pecadores. Deus deve punir os pecadores. Esse é o discurso de Satanás, desde Gênesis 3 até hoje. Mas em algum momento esse discurso mudou, por forças das circunstâncias, por uma imposição divina. Isso nós veremos ainda à medida que abordarmos esses assuntos. O fato, meus irmãos, é que o Senhor promete aqui, em Zacarias 1:12, até o versículo 16, que Ele vai se voltar outra vez para Jerusalém. Ele diz no versículo 13, após o anjo do Senhor perguntar ao Senhor, ou seja, após o filho perguntar ao pai, quando é que o Senhor vai deixar de estar irado com o teu povo? A resposta do pai para o filho é, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Isso é uma breve menção ao fato de que foi Deus quem ordenou o exílio. Foi Deus quem fez com que o exílio acontecesse contra Jerusalém. Mas as nações que executaram esta ordem de Deus exageraram na maldade. Exageraram no modo como elas lidaram com Jerusalém e as destruições que fizeram. É isso que Deus está dizendo. Eu estava indignado, mas elas extrapolaram. Então eu vou devolver para elas o que elas merecem. As nações, Babilônia, Síria, enfim, as nações que participaram disso. Mas o versículo 16 é o grande versículo inicial do capítulo 1 de Zacarias. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Aqui está o decreto divino. A minha casa vai ser reedificada. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Vamos começar a medir, vamos começar a obra. Estender o cordel vamos estabelecer a medida do tempo, vamos começar a reconstruir. Deus, então, ordenando a reconstrução do templo de Jerusalém, para recomeçar os sacrifícios, para recomeçar a realizar expiação, salvação, outra vez, dentro da nação de Israel. Veja também o versículo 6 do capítulo 2, como faz menção disso. Zacarias 2, versículo 6 diz, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos,
para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus falando do seu povo, eu não me esqueci de vocês, voltei a olhar com misericórdia para vocês, eu vou reconstruir, nós vamos reconstruir a cidade, nós vamos reconstruir o templo. E entendam uma coisa, vocês são a menina dos meus olhos, eu vou cuidar de vocês. Por que Israel é a menina dos olhos de Deus? Por alguma característica inerente de Israel? Não. Deus já falou várias vezes, eu não amei vocês porque vocês eram mais numerosos. Eu não amei vocês porque eram mais dignos, mais justos, mais santos. Nada disso. Qual é a razão do amor de Deus para com Israel? A razão última? Não há. Amor não tem razão, simplesmente é. Deus ama o seu povo. Mas há também uma questão imediata que tem a ver com o serviço, a função. Através de Israel, Deus realizava redenção para o mundo, para o seu povo. A importância do sistema de sacrifícios que acontecia lá em Jerusalém, lá no templo de Jerusalém. Portanto, meus irmãos, o templo de Davi, o tabernáculo de Moisés antes disso, eram os instrumentos divinos para reconciliar o pecador com Deus Santo, através dos sacrifícios. Israel administrava estas coisas. E a esta prática, a esta operação de sacrifício, de expiação, Satanás sempre se opôs, tentando com argumentos legais, usando a lei ao seu favor, desfazer o valor dos sacrifícios. E mais especificamente mostrando que o povo continuava pecador. Então não adiantava fazer sacrifício. Porque aquilo não mudava a vida das pessoas. Elas iam lá, ofereciam os cordeiros, os sacerdotes cumpriam os rituais, o povo continuava fazendo a mesma coisa. Então a grande acusação de Satanás sempre foi essa. Isso não tem eficácia. Isso não funciona. Isso não resolve o problema do pecado. Isso não é uma coisa justa. E, portanto, o Senhor deve interromper isso e deve punir todos os pecadores, lançando-os lá no inferno. E é nesse ponto que nós temos a cena do capítulo 3. Voltemos outra vez à cena do capítulo 3, no versículo 1. Uma visão de Zacarias, em que ele vê, diz assim, verso 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, já há aqui a reinstituição do serviço sagrado do templo de Israel. A função máxima sacerdotal em Israel, no templo, era realizada pelo sumo sacerdote. Todos os sacerdotes tinham funções também. Eles realizavam, eles faziam expiação, eles sacrificavam os animais, eles cuidavam, administravam os utensílios do templo. Mas o sumo sacerdote tinha a função central. Ele fazia expiação pela nação inteira. E aquela cena interessante do bode expiatório, em que se trazia um bode para o meio do arraial, o sacerdote, sumo sacerdote, colocava as mãos sobre aquele bode, e nesse ato ele estava transferindo a culpa do pecado. Isso é uma coisa simbólica, obviamente, mas aos olhos de Deus tinha eficácia. Ele estava transferindo a culpa do pecado do povo para o animal. E assim o animal era amaldiçoado, o animal carregava. Por isso que se fala em bode expiatório, né? É um termo usado até hoje em dia. Fulano foi o bode expiatório. Vocês nem sabem o que estão falando com isso, mas no antigo Israel, o bode expiatório era aquele que carregava o pecado do povo de Israel. E o grande bode expiatório nesse sentido é Jesus Cristo. Ele carregou o pecado do seu povo sobre o madeiro. E assim, retirou o pecado do seu povo. Mas observe que o texto diz, Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Novamente aparece o anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade. É Cristo antes de se tornar um homem, antes de nascer aqui neste mundo. E observe que o terceiro personagem aparece. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Então, ali estava o sumo sacerdote judeu, aquele que tinha a incumbência de realizar os sacrifícios, de realizar a expiação pelo pecado. Ali estava o anjo do Senhor, a figura da segunda pessoa da Trindade, Jesus,
e Satanás à mão direita dele, para se opor, que é o que ele faz, se opor, o inimigo, o acusador. Está lá nessa função própria dele. Essa ideia de estar à mão direita, quer dizer, uma posição legal. Uma posição de quem está cumprindo regras. De quem não está deturpando princípios. Ele está seguindo um ritual jurídico legal. Ele está acusando algo. Quem? Ele está acusando o sumo sacerdote. Ele está se opondo ao mesmo tempo ao anjo do Senhor, que diz algo na cena, e ao sumo sacerdote, que deve fazer algo. O que o sumo sacerdote deve fazer é expiação, sacrificar animais, para deste modo perdoar os pecados do povo. E é nesse momento que Satanás se opõe. Quase como se dissesse, ele entra com uma medida cautelar. Ele entra com uma liminar, ele entra com um mandato de segurança, mais ou menos assim, dizendo, ele não pode realizar expiação. O sumo sacerdote não pode fazer isso. É esse o sentido de se opor. Ele não quer que o sistema de sacrifícios continue em Israel e assim haja salvação. E ele tem uma base legal para fazer isso. Essa é a sua postura. Porém, observe então que o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, vai então se dirigir a Satanás e vai fazer 3 declarações a Satanás. Ele vai dizer, veja aí no versículo 2, mas o Senhor, veja agora, é o próprio Senhor. No entanto, é o anjo do Senhor, é ele que está falando na cena. Mas ele é ao mesmo tempo a segunda pessoa da Trindade, ao mesmo tempo ele representa a Trindade. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Veja essas 3 declarações do Senhor através do anjo contra Satanás. Em primeiro lugar, o Senhor te repreende, Satanás. Uma invocação do poder soberano de Deus, do poder máximo de julgamento, a instância maior, a instância superior, o maior trono. Uma invocação do poder máximo contra Satanás. Quem te repreende é o Senhor. O Senhor te repreende. O livro de Judas menciona um outro fato, uma outra situação semelhante a essa, em que outro personagem bíblico importante, o arcanjo Miguel, se envolveu numa disputa com Satanás em relação ao corpo de Moisés. Uma história obscura para nós não temos mais detalhes dela. No momento apropriado eu vou expor a carta de Judas aqui, nessa sequência, então não vou entrar em muitos detalhes agora. Porém, algo importante se destaca. Quando Miguel, o arcanjo, o príncipe dos anjos, que não é Jesus, Jesus está acima dele. Miguel é o general, chefe dos anjos. Quando ele enfrentou Satanás e disputou o corpo de Moisés, a arma que Miguel usou contra Satanás foi essa aqui também. Ele disse, o Senhor te repreende, Satanás. Judas interpretou dizendo que isso foi uma maneira do arcanjo Miguel respeitar a autoridade de Satanás. A autoridade legal, a autoridade normativa, porque estava de acordo com a lei. Satanás não havia ainda sido expulso do céu. Então ele ainda tinha direitos de acusar o povo de Deus dos seus pecados. Graças a Deus, isso não existe mais. Quando Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Satanás perdeu o seu posto de acusador. Mas até esse momento aqui, no 5º século antes de Cristo, ele está fazendo isso. Ele tem esta função. Mas o Senhor iria repreendê-lo, o Senhor iria derrubá-lo, o Senhor iria esmagá-lo. Essa é a força da expressão, o Senhor te repreende, Satanás. Uma evocação do poder soberano do Senhor, do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, para fazer justiça. A segunda declaração, ela repete essa frase, mas acrescenta um detalhe interessante, ele diz,
Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Agora ele acrescenta um detalhe, ou seja, o Senhor que escolheu essa cidade, o Senhor que tem um plano com essa cidade, o Senhor que tem um propósito com essa cidade. Qual era o propósito de Deus com Jerusalém? Redenção, salvação dos pecados, perdão dos pecados. É para isso que Jerusalém existia, é para isso que havia o templo. Ele quer que reconstrua o templo, ele quer que salvação continue sendo oferecida às pessoas. E porque mais tarde o Salvador virá àquele templo, pisará naquele templo, será carregado no colo por profetas, Simeão, Ana. E o Senhor virá ao seu templo e consumará todos os sacrifícios, validará todos os holocaustos do Antigo Testamento. E a terceira declaração é: não é este um tição tirado do fogo? O anjo do Senhor está se referindo ao sumo sacerdote Josué, falando para Satanás. Falou, ele ali, o sacerdote, ele, Josué, ele não é um tição tirado do fogo? É uma pergunta, mas é uma pergunta que tem uma resposta. A resposta, sim, ele é isso. Significa o quê? O que é um tição tirado do fogo? É mais ou menos o seguinte, é o que sobrou depois, queimou tudo. O fogaréu tomou conta, sobrou isso aqui, só salvou isso. E Deus está dizendo o seguinte, eu já executei a minha disciplina sobre Israel. O exílio foi o fogaréu. O exílio foi a disciplina sobre Israel. Agora, eles são um tição tirado do fogo. Ou seja, eu estou tirando eles do calor, da disciplina, do fogaréu, que eu já fiz vir sobre eles. Em outras palavras, eles já foram disciplinados. Eles já passaram pela disciplina. Eu não preciso mais continuar a fazer isso. Eu posso agora ser misericordioso outra vez para com eles. Mas qual era a grande acusação de Satanás contra o sumo sacerdote Josué? O texto fala, vestes sujas. Versículo 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Esse é o problema. Aqui está a razão da legalidade da função de Satanás no Antigo Testamento. Ele é sujo. Sujo não limpa sujo. Pecador não limpa pecador. Todo esse sistema de sacrifício de Israel não vale nada. É isso que Satanás dizia, não tem valor. Porque são pecadores fazendo expiação por pecadores. Sujo tentando limpar sujo. Não só a iniquidade do próprio sumo sacerdote está em evidência com as suas roupas sujas, como também a fraqueza jurídica, a fraqueza legal de todo o sistema de sacrifícios. Que é o que o autor aos Hebreus vai dizer, ele vai concordar com isso, ele vai dizer, de fato, todo aquele sistema de sacrifícios não era definitivo, era provisório, era imperfeito. Funcionava, mas por um período. Precisava de algo mais definitivo, de algo mais perfeito, de algo pleno. Sujo não limpa sujo. Pecador não faz expiação por pecador. As roupas dele estão sujas. Ele não pode fazer isso. Então aqui parece que Satanás intervém mesmo com uma proposta, uma opinião irrebatível. Não tem solução. Só resta parar. Só resta encerrar e dizer, não tem salvação mesmo. Mas aí é que entra o anjo do Senhor mais uma vez. E observe o que o anjo do Senhor fará. Tomou este a palavra, este é o anjo do Senhor, e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo,
e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então observe, meu irmão, minha irmã, o que o anjo do Senhor faz. Ele purifica o sumo sacerdote. Ele manda tirar as roupas sujas dele. Ele manda vesti-lo com roupas limpas. E faz uma promessa dizendo: se você continuar fiel, fazendo direitinho o seu trabalho aqui como é esperado, você vai ter esse direito de fazer. Eu garanto esse direito para você. Você vai cuidar dos meus atos, você vai julgar a minha casa, você vai ter livre acesso aqui. A ideia também é livre acesso ao Santo dos Santos. Você poderá entrar lá e fazer a expiação que é necessária. Mas sobre que base o anjo do Senhor podia prometer isso? Diante de um Satanás dizendo: não tem base legal para isso. Isso não é correto. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, fala: pode fazer. Tira a roupa suja dele. Coloca a roupa limpa nele. Dá autoridade para ele ir lá dentro do templo e realizar o que ele tem que fazer. A base toda é a promessa que se cumprirá na própria pessoa do anjo do Senhor, que é Jesus, que virá séculos depois, 5 séculos depois, para consumar exatamente aqueles sacrifícios. Observe a sequência do texto. Ele diz, verso 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Promessa de Deus para o sumo sacerdote Josué é: farei vir o meu servo. Farei vir o renovo. Quer dizer, aquela plantinha que renasceu num solo morto, onde não havia mais esperança, onde não havia mais a mínima chance de acontecer alguma coisa que tivesse vida. De repente, aquela plantinha nasce, renova-se. E isso é o nascimento de Jesus. Um mundo seco, um mundo perdido, um mundo dominado pelas trevas, dominado pelo mal. Então nasce Jesus Cristo. Ele é o renovo, ele é o servo. Ele cresce e ele faz, conforme o texto diz, expiação. Ele tira a iniquidade da terra num só dia, num só ato. Valida todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Agora, que coisa curiosa demais. Qual é o nome mesmo do sumo sacerdote? Josué. Que nome é esse? Jesus. Josué é o nome Jesus no Antigo Testamento. Yeshua. Josué. Exatamente o nome de Jesus. Ou seja, aqui tem um Josué, mas vem outro. Muito maior. Muito mais perfeito. Aliás, o perfeito Josué virá para carregar os pecados desse Josué. Percebe? Percebe como os planos de Deus revelados na Escritura são perfeitos? Quem podia imaginar isso 5 séculos antes? Isso aqui é profecia. Isso aqui não foi escrito depois dos eventos. Isso aqui foi escrito 5 séculos antes de acontecer. Ali está a figura de Satanás fazendo aquilo que ele podia, acusava, usava de artifícios legais para tentar embargar a obra de expiação. Ali está o anjo do Senhor, Cristo ainda não encarnado, mas já antevendo sua própria encarnação, seu próprio nascimento, sua vida e sua morte.
seu sacrifício, o Josué verdadeiro, faz no único ato, no único dia, expiação completa. Ainda há um versículo aqui na passagem que é demais, que é importante demais. Está no versículo 10. Ele diz: depois que ele tirou a iniquidade desta terra num só dia, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Que figura é essa? Você vai convidar o seu próximo para vir debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira. É o convite para vir desfrutar. Desfrutar da salvação providenciada. Isso é uma maneira de dizer, você vai pregar o Evangelho em toda a terra. Haverá legitimidade para pregar a palavra, para pregar o Evangelho a todas as tribos, raças, línguas e nações. Todas vão ser chamadas debaixo da videira. Veja, a videira é o símbolo de Israel. E por tabela, portanto, o símbolo da igreja. Cristo disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nem expiação, é Jesus quem faz. Nem santificação, é Jesus quem nos dá condições disso. Nem convidar o vizinho para debaixo da videira, porque se ele não garantisse isso, nós não tínhamos direito de fazer isso. Mas uma vez que ele realizou, uma vez que ele fez, então sim, nós podemos convidar o nosso próximo para também usufruir desse grande privilégio que é fazer parte da videira verdadeira. Meus irmãos, concluindo, essa passagem nos revela muitas coisas sobre o papel de Satanás no Antigo Testamento e ao mesmo tempo das sanções que Deus já começava a impor sobre ele e que no devido tempo Deus iria perpetuar, impetrar de forma definitiva. Portanto, o diabo no Antigo Testamento ele tem uma função legal, ele é o acusador dos homens. Ele apontava a não eficácia do sistema redentivo em Israel, porque era um sistema imperfeito, era um sistema provisório. Precisava que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto não viesse esse, aquele sistema funcionava, mas provisoriamente. Ele não removia de forma definitiva as transgressões. Mas o Senhor anunciou para Satanás que faria algo definitivo pelos pecados. E por isso, continuaria validando mesmo aquelas expiações provisórias lá. Pode reconstruir o templo, pode continuar fazendo, continue havendo expiação. Deus garantindo o pagamento final de todos os pecados, da culpa de todos os pecados. Quando viesse o renovo, quando viesse o servo, e num só dia pagasse tudo aquilo que provisoriamente os sacrifícios do Antigo Testamento pagaram. Isso nos revela, meus irmãos, a grandeza de Deus, a sua justiça, a santidade dele, o amor, a misericórdia de Deus. Nos revela também a grandeza desse livro, a Bíblia, que já havia revelado tantos séculos antes, com detalhes, como seria o plano, como é que ele seria realizado, com os detalhes que só Deus podia saber. E acima de tudo, ela nos revela, essa passagem, quão grandioso é o Evangelho. Que coisa assombrosa é o Evangelho. Não é à toa que a Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar os mistérios, os segredos, as grandezas do Evangelho de Deus. Nós podemos passar a vida inteira tentando perscrutar também, nunca entenderemos todas essas grandezas. Mas o incentivo é, continue pensando mais e mais no Evangelho. Não há nada maior, não há nada mais estrondoso. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu, grego. O poder de Deus é o Evangelho, um plano perfeito.
Um plano que satisfaz perfeitamente a justiça de Deus, sua lei, e ao mesmo tempo revela toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão, todo o seu amor pela menina dos seus olhos. Somos nós que não merecemos esse título, mas que ainda assim o temos pela graça de Deus. Um plano perfeito que elimina toda a acusação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço dos pecados, ressuscitou, derrotou a morte, ele retirou todo o poder que o maligno possuía de nos acusar. Por isso que Romanos 8 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O anjo do Senhor que justificou o sumo sacerdote Josué diante de Satanás, dizendo: tira a roupa suja dele, bota a roupa limpa nele, ele tem direito de fazer a obra, porque eu garanto, é o mesmo que fez exatamente isso conosco. Ele disse: tira a roupa suja dele, põe uma roupa limpa nele, e vão pregar o evangelho em todo mundo, porque eu estou com vocês. Eu garanto a eficácia, o sucesso, todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma questão legal, é uma questão de justiça, mas também é uma questão de soberania, de poder, de autoridade de Deus. Como viveremos, meus irmãos, diante dessas verdades? Qual será a nossa vida? O que nós faremos com esse conhecimento? O mínimo que se espera de nós é uma vida consagrada, uma vida de confiança, de quem confia plenamente que agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vida de certeza de quem crê que, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que se espera de nós? Uma vida de certeza, de confiança, porque o Senhor não fez uma obra provisória por nós, mas definitiva. Uma vida de fé, de esperança, de quem sabe que esse Senhor que começou essa obra em nós vai concluí-la no dia de Cristo Jesus. Mas só isso? Não, nós temos que dar um passo além. Além da confiança, além da certeza, também o Senhor espera de nós ação, participação. Como Israel, nós também somos a nação redentiva. Com a diferença que Israel realizava os sacrifícios para poder perdoar os pecados dos homens. Não precisa mais fazer. Porque Cristo já fez isso de uma vez por todas. Mas nós temos a função, o papel de levar a mensagem deste Cristo e da obra que Ele fez para as nações. Para o nosso vizinho também. Para os estranhos. Para os nossos familiares. Nós temos a responsabilidade. Nós somos a nação santa. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Que foi separado para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como viveremos? Confiando firmemente na salvação por Ele conquistada por nós. Que o inimigo está derrotado, suas acusações caíram, falharam. Anunciando ao mundo esta boa nova. Através da nossa vida, com exemplos verdadeiros de coração transformado, de vida transformada. E com palavras também, palavras poderosas. Palavras do Espírito Santo, as quais Ele coloca na nossa boca quando nós abrimos e falamos das virtudes desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continuemos, pois, crendo, confiando e proclamando essa mensagem maravilhosa
da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, santo, santo é o teu nome. Tua santidade, Senhor, se expressou de forma sublime na cruz do Calvário, onde o inimigo perdeu o seu direito de acusar. Foi esmagado debaixo dos pés poderosos, os pés de bronze do nosso Salvador. Obrigado porque a vitória que já foi conquistada e nos dada é irreversível. Já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Concede, ó Deus, que vivamos nesse presente século mau, ímpio, perverso, de forma justa, sensata, piedosa, pregando e aguardando a bendita esperança, a vinda do nosso Salvador. Fortalece a tua igreja nesse dia, derrama mais do teu Espírito sobre cada vida, sobre cada servo, para que viva em santidade e para que proclame as grandezas de Deus. Te pedimos essas coisas no nome do nosso Salvador, precioso Salvador, o nosso amado Rei Jesus. Amém, Senhor.